Convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 2, somente do versículo 52. Eu quero estar falando sobre as três características e a necessidade do crescimento interior. As três características e a necessidade do crescimento interior. Versículo 52 somente, diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Vou repetir. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Feche os seus olhos, por favor. Pai, no nome precioso de Jesus, eu te peço, Senhor, fala conosco, alcança o nosso coração, possamos absorver, que o Espírito Santo possa trazer a revelação desta palavra ao nosso coração nesta noite. Que o Senhor seja glorificado, como tem sido desde o início deste culto, e deverá ser glorificado no decorrer até o final, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Às vezes quando a gente está, o ciclo da vida é muito fácil de se conhecer. A gente nasce, cresce, amadurece, depois envelhece e depois morre. Mas existem alguns ciclos que eu preciso fazer com que esse ciclo que eu estou enfrentando, eu possa produzir alguma coisa. Nós temos aqui esse texto que fala sobre Jesus. Jesus aqui, quando foi descrito, ele estava com 12 anos. E a Bíblia está dizendo que ele crescia em alguns aspectos: sabedoria, estatura e em graça. Sabedoria, estatura e graça. O que fez com que o Senhor Jesus suportasse tudo o que ele suportou não foi o crescimento exterior, foi o crescimento interior. A dor que ele suportou, todas as humilhações que ele enfrentou, foi por causa do seu crescimento interior, não é o crescimento exterior. O crescimento, o seu lado exterior, que ele cresceu em estatura, ele sentiu a dor da pancada, dos chicotes, da coroa de espinhos. Mas a dor pior não é essa. A dor pior é a interior. E que fez com que Jesus pudesse suportar. Quando ele estava lá no Getsemane, ele, orando ao Pai, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele estava dizendo isso por causa da sua dor que ele ia suportar exteriormente, e a dor que ele já estava sentindo interiormente. Qual é a dor que ele estava sentindo? A dor da traição, a dor de que ele foi vendido, da humilhação, da falta do reconhecimento. Dói. O dor da frustração, da decepção, tudo isso Jesus enfrentou. E deparando-se com aquilo que ele ia enfrentar e com aquilo que ele já estava enfrentando, ele disse: se for possível, passa de mim esse cálice. Mas aí ele, recompondo-se, disse: todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade.
E há um dos livros da Bíblia, dos 4 evangelhos, que fala que Deus enviou um anjo para consolá-lo. De tamanha era a sua dor interior. A ele ainda não havia o sofrimento exterior, mas o que machucava ele era a dor interior. Mas se ele suportou essa dor, porque houve um crescimento. Se você não crescer, se eu não crescer interiormente, eu não suportarei a dor de uma traição, a dor de uma crítica, a dor de uma humilhação. Eu preciso crescer interiormente. E esse crescimento, ele é fundamental na vida de uma pessoa. Tanto o crescimento interior quanto o crescimento exterior, ele tem um tempo determinado para chegar ao ponto máximo. Por exemplo, uma criança quando nasce, ela cresce, o ciclo de crescimento do menino é diferente da menina. A menina vai crescendo, para, depois cresce, para e acabou. O menino cresce e para. Acabou. Ele tem... O interior também tem o seu limite. A Bíblia fala que nós precisamos crescer até alcançarmos a estatura completa de Cristo. Então tem prazo, tem tempo, tem medição. Estatura tem uma medida final. Jesus, quando ele era criança, ele teve o seu crescimento gradativo, como as demais crianças, e não como um menino prodígio. Jesus nunca foi menino prodígio. Ele era uma criança normal. Porém, a diferença de Jesus com as demais crianças é que ele foi uma criança, um adolescente, sem pecado no coração, na mente e no seu comportamento. Essa foi a diferença. As crianças, elas já nascem, daqui a pouco elas estão na maldade, na malícia. E Jesus cresceu como criança, como adolescente e na sua juventude sem maldade, sem pecado. Essa foi a diferença. Jesus teve uma infância e uma adolescência normal, saudável, no convívio com seus familiares, no convívio de pessoas próximas a eles, na cidadezinha de Nazaré. Todos os anos, os pais de Jesus, eles peregrinavam a Jerusalém para participar da festa lá da Páscoa. Nesse episódio descrito sobre a peregrinação a Jerusalém, Jesus havia completado 12 anos, numa dessas. E com a idade de 12 anos, o menino judeu se tornou filho da lei e membro pleno da sinagoga. Quando os pais de Jesus, que se chamavam José e Maria, no caminho de volta, eles se deram conta de que o adolescente Jesus, ou pré-adolescente, havia ficado para trás. Então, José e Maria, como pai e mãe, ficaram preocupados e retornaram, interromperam o percurso e retornaram para buscar Jesus, para tentar achar Jesus. Eles voltaram em busca do filho e 3 dias depois é que eles conseguiram achar. Acharam aonde? Aonde que eles menos esperavam. Ele estava lá no templo conversando com os doutores da lei. E eles se surpreenderam pela forma como Jesus estava ali. Os pais de Jesus, nessa surpresa que tiveram, eles viram Jesus conversando naturalmente com aqueles sábios da lei. Jesus os ouvia e também fazia perguntas com o intuito de aprender.
É possível que seja essa a razão que muita gente envelhece sem se tornar sábio e inteligente, pois não tem nenhuma disposição em sentar-se com os mais experientes, ouvir suas histórias e fazer perguntas. Hoje a geração, essas últimas gerações dizem assim: eu sei o que estou fazendo, não quer ouvir ninguém, não gosta de ouvir sábio, não gosta de ouvir o experiente. E a intenção do experiente para orientar é fazer com que ele cresça sem se machucar muito, porque a vida, ela é uma caixinha de surpresas, e quando eu não sei lidar com a vida, ela me machuca, e eu sofro. E Jesus ele estava sentado, fazendo pergunta, crescendo, aprendendo, e o sinal mais evidente de que alguém está realmente conectado e interessado no processo de aprendizado é quando esse alguém se propõe a sentar para ouvir e interagir com perguntas. Se eu fizer isso, será que isso vai dar certo? O que você acha? O que o senhor acha? O que a senhora acha? Ajuda muito, gente. Não tente resolver a sua vida, viver a sua vida sozinho, sozinha. Você se machuca muito mais do que acerta. A sua vida fica menos assertiva. Procure conversar, procure ouvir, procure perguntar, para você ter uma vida mais assertiva. Não crie situações, ambientes em que, quando você é julgado, quando as pessoas fazem algum comentário a seu respeito, você começa a mudar a sua posição, porque fulano falou isso, porque fulano falou aquilo, eu preciso perguntar disso, e aí, está falando isso, é isso mesmo? Não, você precisa saber quem você é. A nossa falta de conhecimento, quem nós somos, nos leva a aceitar o que os outros dizem, porque eu não sei quem eu sou. Os mestres estavam deslumbrados com Jesus, impressionados com as suas respostas precisas. As perguntas de Jesus deixaram os mestres da lei admirados. Não eram perguntas tolas, nem debatia com eles, mas buscava um entendimento das questões espirituais com muita profundidade. Por isso Jesus cresceu em estatura, em sabedoria, em graça, porque Jesus não estava ali mesmo na sua pré-adolescência, ele não desafiou ninguém, ele simplesmente fazia algumas perguntas, ouvia, aprendia e guardava no seu coração. Jesus estava ali para aprender. Só que essa sua forma de querer aprender estava ensinando aqueles homens. Sabe que um dos aspectos fundamentais da sabedoria e inteligência é a saúde mental e emocional. Jesus era um adolescente que cresceu com saúde mental e emocional. Saiba que a sabedoria e a inteligência produzem o melhor uso da nossa capacidade intelectual. Eu sempre tenho batido nessa tecla, disse: não adianta você ter sabedoria se você não tiver inteligência. E a inteligência é a habilidade de você usar aquilo que você sabe. E quando eu não tenho inteligência, eu faço o mau uso daquilo que eu sei e acaba me atrapalhando, e acaba levando um revés na minha vida. Por quê? Porque eu não soube lidar com uma situação que eu me deparei, e aí eu começo a ter atitudes que elas não vão condizer com aquilo que eu preciso, mas eu estou chegando a uma conclusão somente pessoal daquilo que eu sei, mas não daquilo que eu preciso saber lidar. Por exemplo, você está com um problema para ser resolvido. Alguém chega para você e fala assim: será que isso está errado ou está certo? O que eu quero decidir. Se você falar para ele assim: onde você está com a cabeça? Claro que está errado.
essa pessoa ela não vai aceitar essa opinião dele ou dela. Mas se você chegar para ele e dizer, ele vai te perguntar assim: você já pensou o que pode acontecer se você fizer isso? Você já o viu lá na frente? Você já se colocou no lugar da situação? Eu preciso ter inteligência, saber lidar com as situações e não colocar na parede. Sabedoria e inteligência. Porque senão eu acabo atrapalhando mais que ajudando. Observe que Deus deu sabedoria e inteligência para Salomão. Lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 29, diz assim: Deus também deu a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Então eu preciso ter sabedoria, entendimento e inteligência. Quando Salomão se deparou com uma situação inusitada, que duas mulheres chegaram com uma criança, e uma dizendo que a outra matou o filho sem querer, sufocado, e foi lá e trocou. E ela disse: esse filho é meu. Ela disse: não, ele é meu. Não, ele é meu. E Salomão estava sabendo daquela notícia naquele momento. E ele tinha que julgar. E aí ele usou a sua inteligência, que Deus deu larga como a areia da praia. Ele disse assim: pega lá, ó, eu vou dizer no que a gente usa aqui, pega o serrote lá. Mas para quê? Pega o serrote, que nós vamos dividir essa criança, vamos dar metade para cada um. A verdadeira mãe diz assim: não, se for para matar, deixa com ela. Salomão disse: essa é a mãe. Amém? Você tem que ter inteligência, gente. Eu preciso ter inteligência. Não é só sabedoria, não é só entendimento. Eu tenho que ter inteligência, saber lidar com a situação. Eu preciso fazer com que a minha inteligência me leve à vitória e não a um desencargo de consciência. Observe a declaração de Salomão sobre a importância da sabedoria agregada à inteligência. Provérbios capítulo 24, verso 3 diz assim: com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência se firma. Ela se firma. Com a sabedoria eu edifico a casa, mas a inteligência vai lhe dar o que vai acontecer dentro de casa. Ela se firma é com a inteligência. Se a pessoa está ali: não, quem manda sou eu. Não, eu tenho que ter inteligência para lidar com aquilo que foi firmado, aquilo que foi edificado. Então eu preciso ter sabedoria e preciso ter inteligência. Observe o que o apóstolo Tiago, ele falou sobre a necessidade de ter sabedoria e inteligência e as evidências de quem as tem. Tiago capítulo 3, versículo 13 diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. O que é isso aí? Saber lidar em qualquer situação, mesmo que ela seja adversa, mesmo que ela seja decepcionante, mesmo que ela seja frustrante, mas eu preciso aprender a lidar com toda e qualquer situação, para eu não me expor, para eu não comprometer toda a situação em si. A tendência da época de Jesus era a busca por conhecimento, mas havia muito pouca sabedoria e faltava inteligência para muita gente naquela época. Vejamos as 3 características do crescimento tendo como base a pessoa de Jesus Cristo.
Lucas capítulo, nós lemos aqui essa abertura desse culto, desse momento de mensagem: crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça. Primeira coisa, precisamos crescer em sabedoria e inteligência. Uma das desculpas aparentemente válida, repetidas vezes, nos aspectos negativos do nosso comportamento é aquele: nós somos apenas humanos, não dá para sermos iguais a Jesus, o Filho de Deus. Isso é uma desculpa que eu dou, é uma justificativa, mas ele era humano. Eu não vou seguir Jesus como Deus, eu preciso seguir Jesus e ser igual a Ele como homem. Ele era humano. Essa justificativa não, mas é porque Ele é filho de Deus. E você é filho de quem? Deus não deu o poder de nós nos tornarmos filhos dEle? Filhos de Deus? Então eu posso imitar Jesus. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então eu posso imitar, eu posso me moldar a minha vida, a minha forma de agir, de reagir, as minhas escolhas, a minha direção, através da referência chamada Jesus Cristo de Nazaré. Está registrado aqui nas Escrituras Sagradas que é o manual de vida vitoriosa, de vida plena, até que Ele volte para resgatar o seu povo. Paulo olhou para esse raciocínio furado de que, não, mas eu não, quem sou eu? Jesus é Jesus, eu sou eu. E declarou com todas as letras que o cristão deve aspirar como objetivo principal se parecer com Cristo. Ele escreveu lá, Efésios 4:13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. O que é homem perfeito? Constância comportamental. A medida da estatura completa de Cristo. Eu preciso crescer por dentro como Jesus cresceu. As decisões de Jesus, em função do que ele sofria por fora, fazia muito efeito por causa do que ele tinha dentro. Ele cresceu em graça, em estatura, em sabedoria. Então ele sabia como deveria lidar com situações tais. Quando ele estava lá na cruz, pregado, sentindo dor, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus era grande por dentro e por fora. E às vezes a gente esquece de ficar grande por fora, esquece que a maior estatura, a melhor estatura e a mais importante é a estatura interior, que a Bíblia chama, Paulo chama de homem interior. A vida cristã é um processo diário, contínuo, que tem um começo que se direciona para um alvo final. Atletas não nascem feitos, por isso eles ralam duro, treinam diariamente, exercitam até caírem de cansados. Por quê? Porque eles têm o objetivo de serem vitoriosos, de alcançar o pódio, de alcançar o primeiro lugar. Esses atletas não param, porque eles vivem em função de alcançar alvos, igualando ou ultrapassando as melhores marcas dele mesmo ou de outra pessoa, procurando ultrapassar os melhores do mundo. Qual é a sua referência profissional? Qual é a sua referência profissional? Ah, fulano, puxa vida, eu queria ser igual fulano. É uma referência. A minha referência profissional chama-se Augusto Cury. Ele é um psicanalista. E eu estou com a referência dele para ser o psicanalista que ele está sendo.
eu tenho uma referência. Só que eu não estou imitando ele. Ele é referência, eu estou imitando Jesus. Que Jesus, se usasse esse termo, Jesus era um grande terapeuta. A Bíblia é um grande manancial de terapia comportamental, reacional. A carreira cristã, segundo Paulo, começa sem jeito e com muitas incertezas. Quando, entretanto, escolhemos Jesus Cristo como grande alvo, nossa estatura espiritual não para de crescer. Você precisa ter referência na sua vida espiritual, na sua vida cristã, na sua vida profissional, na sua vida familiar. Você precisa de uma referência. Qual é? Você já pensou na referência que você busca, que você precisa ter? Para você estabelecer o seu objetivo, direcionar em função da referência, com a ajuda de Deus. E Deus, Ele dá inteligência para muitos, sabedoria para muitos. A construção lá do tabernáculo, Deus deu inspiração, Deus deu entendimento, Deus deu criatividade para aqueles homens. Eles se tornaram referência para muitos. Você precisa ser referência para alguém, mas você, para ser referência de alguém, você precisa ter alguém para ser a sua referência. Você está entendendo? Diga glória a Deus. O grande prêmio dessa carreira é que um dia chegaremos à estatura do varão perfeito, chamado Jesus Cristo. A sabedoria e a inteligência são dádivas divinas, e para tê-las nós devemos pedir a Deus. E à medida que nós sentamos para receber as instruções, o processo, por isso que a importância da escola dominical, a importância muito grande, vital da escola dominical. A escola dominical é você perguntar, é você ouvir, você aprender. Mas qual é o interesse que nós temos para a escola dominical? Ah, não, eu já conheço Bíblia. Bíblia você conhece, eu também conheço. Tem umas que são grandes, outras são pequenas, outras tem letra grande, outras tem letra pequenininha. Isso não te leva a lugar algum. Eu preciso buscar conhecimento. Eu preciso fazer um curso, eu preciso estudar, eu preciso participar de uma escola dominical, de um seminário. Alguma coisa eu preciso conhecer, sabe por quê? Eu preciso conhecer, preciso crescer por dentro. Eu não posso ser um raquítico espiritual, raquítico cristão, que qualquer coisinha se machuca, qualquer coisinha faz bico, faz cara feia. É porque são pessoas pequenas, interiormente pequenas, se machucam por qualquer coisa. Eu preciso crescer interiormente, porque o que vai me levar a suportar e a superar todas as dificuldades que vão atingir a minha alma é o meu crescimento interior. É o crescimento interior que nos capacitará a enfrentar desafios, pelejas, ameaças, dificuldades, contradições, decepções, frustrações. Eu preciso crescer por dentro para eu suportar tudo isso que atinge lá dentro. É à medida que nós sentamos para receber as instruções, o processo de conhecimento, do entendimento, da sabedoria e inteligência são agregados à nossa mente. Eclesiastes 7:12 diz assim: porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro, mas a excelência do conhecimento é a sabedoria que dá ao seu possuidor. Até para ter dinheiro você tem que ter inteligência para fazer o uso, senão você acaba com ele. Jesus disse que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, não é só ouvir, é colocar em prática,
se torna uma pessoa sábia e inteligente, que edifica a sua casa segundo os princípios e valores de Cristo. Mateus 7,24, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Eu preciso fundamentar minha casa, eu preciso empedrar minha casa, edificar minha casa. Eu vou construir só? Não, eu preciso saber aonde eu vou construir, aonde eu vou edificar. Não é sobre a areia, porque se vier o tempo difícil, a tempestade, a chuva e a água, vai por água abaixo. Eu preciso de inteligência até para começar uma construção. Aquele que escuta a palavra de Deus e põe em prática, vai adquirir inteligência e sabedoria, e será bem sucedido mesmo que as situações sejam mais difíceis. Segundo ponto, precisamos crescer. Segunda característica, precisamos crescer em estatura. A palavra utilizada por Lucas para se referir à estatura tem dois significados. Primeiro, estatura física, que se refere ao fato de que Jesus crescia em tamanho. 12, 15, 20. Quando ele chegou aos seus 30 anos, a estatura dele já estava definida, mas dentro ainda estava crescendo. Segundo significado, estatura mental e emocional, que se refere à maturidade na vida. Maturidade é fazer uso com clareza a inteligência. Esse crescimento na estatura aponta para o fato de que Jesus se tornava mais amadurecido a cada dia vivido. Você não amadurece ficando preso aqui. Você não amadurece lendo livros. Você amadurece praticando. É praticando. Porque você vai ser muito culto no conhecimento, mas não sabe fazer uso do conhecimento, porque não tem a sabedoria e muito menos a inteligência para fazer uso disso. Nunca se esqueça de que somos pessoas em construção. Eu estou em construção. Você está em construção. Todos nós estamos em construção. Quando temos uma condição de saúde favorável, espera-se naturalmente um desenvolvimento físico e intelectual na sua proporcionalidade. Tem saúde, está crescendo as duas coisas. Você já viu que existem crianças que elas têm dificuldade? Tem muita gente agora, criança nascendo com espectro autista, crianças com deficiência na formação. Mas isso tudo é trabalhado. É trabalhado. Nunca trata um doente como doente, porque senão você fortalece a doença dele. Você tem que cuidar dele, tratar ele normal, ela normal. Desse crescimento físico é através da alimentação adequada, evitando o sedentarismo comportamental, é que se obtém o crescimento. Mesmo em meio à adversidade, podemos continuar crescendo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento. Eu preciso crescer antes, gente. Sabe por que a gente às vezes dá tudo errado? Porque a gente quer fazer antes de crescer.
Você já viu aquela criança que diz, o que eu vou fazer? Tem crianças que elas são atiradas. Elas fazem coisas de adulto, ela quer fazer. Porque ela não tem paciência para crescer. Nem na estatura, nem no conhecimento, nem no entendimento. Há muitos anos atrás, meu filho, por falta de entendimento, eu estava dando a mão a ele na rua, numa das ruas principais. De repente ele soltou a mão e foi para a rua. Ele tinha mais ou menos uns 6 anos. Ele soltou, foi na rua. Ainda bem que não vinha carro, senão levava ele, matava ele. Por quê? Ele quis fazer sem conhecimento, sem entendimento. Ele era uma criança atirada. Eu fui lá e disse assim, não é assim, cara. Segura a tua onda aí, que senão você vai rodar. Você vai dançar. Segura a tua onda. Diga assim, eu preciso crescer. Meu Deus. Na voz também, eu preciso crescer. Eu estou em construção. Aqui não tem nenhuma obra pronta. Nenhuma obra pronta. Eu preciso crescer. Até chegar à estatura completa de Cristo. Aí vai, mas por que o senhor pode falar isso? Você já pediu perdão a muitas pessoas? Já. Você já ofendeu muita gente? Já. Algumas. Porque não está construída ainda. A estatura ainda não chegou ainda. Se você tivesse da estatura completa de Cristo, você não precisava pedir perdão para ninguém, você ia agir de uma forma sábia, inteligente. E você não seria ofendido, não receberia afronta. Por quê? Porque está todo mundo amadurecido, crescido na estatura completa. Permitamos ser moldados pelas mãos do Senhor através da sua palavra. Isaías 64, versículo 8 diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, todos nós a obra das Tuas mãos. Deixa Deus moldar você, e é através da palavra de Deus. Portanto, a maturidade começa a ser revelada na vida de quem pertence a Deus, através de atitudes, através de reações, através de decisões, através de escolhas, através das direções da vida que eu tenho, que eu preciso ter, em todos os âmbitos da minha vida. Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. Terceiro, precisamos crescer na graça de Deus, forma de lidar com discernimento. Quando Paulo sofria, e ele estava assim: Senhor, não aguento mais esse fim da minha carne. O que Deus disse para Paulo? Disse: Paulo, a minha graça te basta. A graça de Deus me faz entender por que eu estou passando por aquilo que eu estou passando, para eu não me desesperar. E às vezes a gente não admito, eu não aceito isso. Quem está pedindo a sua, vou dizer, vou ser mal criado, mas não é com você não, é o que? Quem pediu a sua opinião sobre você? Deus te pediu a sua opinião? Não. Aguente o processo. Fala para o seu irmão assim: aguenta o processo, irmão, você está em construção. Aguenta o processo, você está em construção. Sabe por que a gente não admite muitas coisas? Porque a gente acha que já está construído. Aí a gente não aceita muitas coisas. Você está em construção. Você está em construção. Eu estou em construção. Nós estamos em construção. Eu vou enfrentar coisas que eu não estou imaginando enfrentar, mas eu vou enfrentar. Eu estou com a minha mãe lá. Ela pede para ir embora. Eu quero ir embora, eu quero encontrar com o meu esposo. Meu pai já morreu, tem mais de 6 anos. O que ela está pedindo? Ela está pedindo para morrer.
Como é que você lida com uma situação dessa? Se você não tiver sabedoria, então, se você souber lidar, você se desespera. Mas são circunstâncias da vida. Isso não pode me fazer esmorecer. Eu preciso firmar a minha vida mais em Deus, porque é Ele que é o dono da vida. É Ele que vai dizer sim, chegou o fim, não, fica mais um pouco. Eu preciso ter essa habilidade, essa sabedoria, essa inteligência para saber o tempo que é dele. É Ele que vai definir, é Ele que vai decidir, é Ele que vai fazer as coisas. Tudo que ela precisou ser para estender o tempo de vida dela, ela fez. Ela honrou pai e mãe, cresceu, por isso que ela está com 94. Porque ela honrou pai e mãe, foi submissa ao marido, foi submissa às pessoas que estavam sob a responsabilidade dela, ela foi submissa, por isso o tempo dela foi prolongado. Entenda isso, quanto mais você se submete, mais os seus dias são prolongados. Vamos parar com essa balela de dizer assim, morreu porque tinha que morrer, morreu porque tinha que morrer, porque ele não fez o que deveria ter feito. Porque a palavra de Deus, ela permanece para que os seus dias sejam prolongados sobre a face da terra. Tema ao Senhor, honra pai e mãe, obedeça. Os dias são prolongados. Mas se eu viver na minha murmuração, reclamando, não aceitando nada, Senhor, o que é isso? Eu estou antecipando, abreviando meu tempo aqui na terra. Saiba que essa passagem é uma coisa que Deus se estabeleceu por causa de Adão e Eva, porque Deus não queria que o homem morresse. Essa sentença foi dada por Deus, disse: maldita é a terra por tua causa, Adão, do pó tu vieste, do pó você vai voltar. Mas o projeto de Deus é a eternidade, por isso a obra da cruz de salvação foi para trazer de volta a eternidade. Aleluia. Então saiba lidar, saibamos lidar com as adversidades da nossa vida, para eu não consumir com as minhas forças desnecessariamente. Seja útil no reino de Deus. Estou terminando. Como Jesus se relacionava com diferentes tipos de pessoas? Como Jesus atraía a atenção de tanta gente? Como Jesus lidava com as autoridades, os mais velhos e os menos favorecidos? Aos 12 anos, Jesus já demonstrava respeito às autoridades espirituais do seu povo. Ouvia, indagava a respeito da sua história e espiritualidade. Assim como adolescente, como adulto, percebemos que Jesus, na fase adulta, Jesus começou a lidar com a hipocrisia das autoridades religiosas. Sempre ele usou a sua amabilidade, sem deixar de exercer assertividade. Não use aquilo que você acha que não, isso é um absurdo, para deixar de ser assertivo. Qual é a assertividade da vida de uma pessoa? Se falar não vai resolver, fica em silêncio. Fica quieto. Seja assertivo. O que incomoda não é o que você fala, é o que você não fala. Gente, que isso acontece muito entre um casal. Às vezes a mulher, não é toda assim, não. A mulher fala e o homem fica quieto. Tá falando quieto. Tá me ouvindo? Uhum. Tá me ouvindo? De repente fala alguma coisa. Só eu tô falando.
Aí quando ele tenta falar, fica quieto que eu estou falando. Você incomoda muito mais com o seu silêncio do que com o seu grito. O seu grito incomoda, o seu silêncio perturba. Sabe por que Jesus perturbou muita gente? Por causa do silêncio dele. Você não fala nada? Fala alguma coisa? Perguntava algumas coisas, Jesus, tu dizes, silêncio. Você está entendendo, irmãos? Jesus, ele soube lidar com os mais fracos, com os doentes, com gentileza e amor. Jesus tratou pecadores com misericórdia e graça, sem deixar de orientá-los ao arrependimento. Como aquela mulher adúltera, um exemplo, foi pega em próprio ato, os fariseus, aqueles homens, essa mulher foi pega em próprio ato, pela lei ela tem que ser apedrejada. O que tu dizes? Ele ouviu, não falou nada e só escreveu, e quando indagaram pela segunda ou terceira vez, ele disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Pronto, resolveu. E quando foi todo mundo embora, ele disse, agora eu vou dizer, vá e não peques mais. Jesus foi assertivo no silêncio e assertivo nas palavras. Como somos influenciados a lidar com situações que nos aborrecem e trazem frustração? Não exploda, silencie. Como somos motivados desde criança a lidar com os conflitos de relacionamento? Eu já vi muitos em famílias assim, não faz igual a seu pai não, hein? Não deixa, eu fui boba, não faz isso com o seu marido não. Não, faz isso não. Faz isso não. Faz isso não. Será que nós temos relacionado com idosos a partir da realidade da graça? Jesus crescia em graça, charis, diante de Deus e dos homens. Charis é a palavra grega para descrever em nossa língua atitudes de amabilidade, bondade, misericórdia e empatia. Deus precisa, por isso que Pedro disse, antes de crescer na graça, tem empatia, e no conhecimento, tenha sabedoria, tenha inteligência. É assim que a gente precisa viver. Não é aquilo que eu acho, é aquilo que Ele quer. Eu quero só fazer uma pergunta aqui, para a gente orar, e a gente cantar e ir embora para casa. Orar pelos enfermos aqui. Quantas pessoas elas têm se sentido machucadas, não é fisicamente, emocionalmente? Quantas pessoas têm se sentido machucadas emocionalmente, na sua alma? A vontade de você ficar só deitado, a vontade de ficar prostrado, a vontade de não é conversar com ninguém. E se a pessoa chega para você alguma coisa, você diz assim, não, deixa quieto. A dor da alma, ela é muito mais insuportável. A dor do corpo, às vezes ela ameniza pela anestesia. Para um remédio contra a dor, dipirona, mas da alma. Qual é o remédio da alma? Que você e eu, às vezes, precisamos muito. Porque a dor que está aqui dentro é diferente da dor que está fora. E a gente não pode falar para ninguém, diz, está chorando por quê? Não sabe o que você está vivendo, não sabe o que você está passando. O sangramento, tem gente que se desespera por um cortezinho, começa a sangrar, quase desmaia por causa do sangue. E dentro que está sangrando? E que você não percebe.
onde tem muita gente que está adoecendo porque tem a sua alma sangrando, entristecida pela ofensa, pela humilhação, pela frustração, pela indiferença, pela traição. Mas eu gostaria de orar com você. Se alguém está sentindo dor na alma, eu não quero que você venha aqui na frente, não. Eu quero que você só levante a sua mão assim, ó. Só a sua mão assim. Não precisa vir aqui à frente, não. Eu gostaria que você levantasse as duas. Eu gostaria que você dissesse assim: a minha alma está doendo, Senhor. Diga aí: minha alma está sangrando. Eu não estou suportando mais. Esteja no Getsêmani com Deus agora. Jesus estava lá e dizendo assim: não suporto mais, Pai. Jesus, ele disse isso: não suporto mais. Está doendo, passa de mim essa situação, esse cálice. Mas eu quero que tu faça a sua vontade, não a minha. Você que está com as mãos assim, coloca sobre o peito assim, ó. Senhor, faz crescer. Faz crescer. Invade a alma. Invade a alma. Invade a alma com bálsamo que cura, com bálsamo que tira a dor, com bálsamo que renova minhas forças, que me coloca de pé. Muitas vezes a gente fica sentindo essa dor, e o que dói mais é que a gente perde as forças. Mas eu quero que você faça assim: Senhor, eu coloco diante de Ti toda a minha dor, todos os meus ferimentos, todas as minhas decepções, frustrações, os meus medos, eu entrego nas Tuas mãos. De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e sempre. E a igreja diga amém. Deus abençoe vocês, tá?